iniciando as conferências. O Dr. Denis vai nos abrilhantar com um tema de tratamento da esclerose múltipla no Brasil, com o seu farto conhecimento e simpatia, como sempre. Por favor, Dr. Denis. Pronto, assim fica melhor. Bom dia a todos. Agradeço ao professor Carlini e aos organizadores pela presença aqui. E o que eu quero conversar com vocês um pouco na próxima meia hora é dizer o que existe disponível para o tratamento da esclerose múltipla no Brasil. Eu não vou falar muito sobre a doença, isso seria até alguma outra aula, mas eu gostaria de dizer e agradecer aos nossos dois pacientes que estiveram presentes aqui, que eu acho que aquilo foi suficiente para que cada um de vocês tenha uma ideia do que é a doença para o indivíduo. Quando eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, isso foi em 2006, passou um tempo e eu comentei com a minha chefe, falei, olha, eu acho que eu vou entender essa doença só daqui a uns 2 anos. Passaram 2 anos, eu olhei para ela e falei, acho que eu preciso de 5. Aí passaram 5, eu falei, eu acho que eu só vou entender exatamente o que acontece e qual é o impacto dela quando eu tiver 10 anos de prática numa clínica de doença desmielinizante. Esse tempo está se aproximando e eu acho que eu vou precisar de 15 para conseguir entender o real impacto, porque ela é uma doença que evolui muito lentamente. Algumas formalidades. Bom, o que é a doença? Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente não está falando de uma apresentação só. Existem alguns pacientes que têm a forma remitente recorrente, que são os surtos que os nossos colegas comentaram de manhã, então eles pioram e melhoram, pioram e melhoram, pioram e melhoram ao largo de 4 a 6 semanas e voltam a melhorar. E aí, depois de vários anos, as sequelas acumulam e chega a um determinado momento que o indivíduo começa a progredir lentamente. Então, isso é o que a gente chama de forma secundária progressiva. Por que a gente acha que isso acontece? Os surtos são decorrentes de inflamação, essas barras amarelas, que ao longo da doença a inflamação se torna cada vez mais escassa. E enquanto a inflamação se torna menos evidente, o volume cerebral, aqui pela essa linha vermelha, diminui, o que sugere um componente de perda axonal ou lesão neuronal definitiva. Então, enquanto o paciente perde mielina, tem uma lesão inflamatória, ele perde, recupera, perde, recupera, perde, recupera, perde, recupera, as sequelas não se acumulam. Uma vez que eu tenha tanta lesão da mielina e da substância branca, esses neurônios, esse grupo de células chamado oligodendrócitos deixa de sustentar os neurônios e aí o neurônio começa a morrer espontaneamente. Isso é o que a gente chama de fase secundária progressiva. É uma visão muito simplista, existem outras teorias, mas é mais ou menos como a gente entende essa migração de uma fase de crise para uma fase progressiva. Alguns pacientes têm a doença de forma progressiva desde o início, eles provavelmente têm o componente de inflamação, mas ele não se manifesta clinicamente, e a manifestação clínica da doença, o emergir acima da linha da água, como alguns chamam, vem só no momento da progressão. Essa é uma outra forma de olhar a doença, então, ao longo do tempo, e aqui tempo eu estou falando em anos, talvez daqui até aqui 25, 30 anos, existe um momento em que a doença se manifesta pela primeira vez, então o primeiro surto, chamado de uma síndrome clínica isolada, que muitas vezes passa desapercebido pelo paciente ou até mesmo pelo médico. Então, aquele formigamento é interpretado como ansiedade, aquela falta de coordenação é interpretada como uma labirintite, aquela perna puxando é interpretada como uma hérnia de disco, isso já é manifestação da doença. Conforme a doença progride, a gente chama de remitente recorrente, então várias crises acontecendo, em algum momento ela se torna progressiva. Hoje a gente sabe que existe uma fase pré-clínica, quer dizer, a fase pré-clínica sempre existiu, obviamente, mas a gente nunca conseguiu enxergá-la, que são pacientes que fazem o exame de ressonância magnética por qualquer motivo, porque tem enxaqueca, porque caíram e bateram na cabeça, porque estão participando de um estudo clínico, e a ressonância evidencia lesões bastante compatíveis com esclerose múltipla, mas o indivíduo nunca teve clínica alguma. Ainda hoje é extremamente questionável se vale a pena tratar esse indivíduo só com alteração no exame, ou se eu preciso que ele tenha um primeiro sintoma. Então, essa é a fase pré-clínica, também chamada de síndrome radiológica isolada. Como que isso evolui ao longo do tempo?
Nós usamos uma escala clínica chamada EDSS, como toda escala, ela não é perfeita, mas é a escala mais utilizada, onde 0 significa um exame neurológico normal, 3, uma incapacidade moderada ou um exame neurológico alterado a olho nu. Então, é um indivíduo que já entra no consultório, você olha para ele e fala assim, ele não está andando normal, tem alguma coisa diferente. 6 é o uso de uma bengala para andar, 6,5 um andador, 7 cadeira de rodas e 10 falecimento por doença desmielinizante. Depois de um primeiro sintoma, o indivíduo não tratado, em média, ao redor de 10 anos depois, terá um EDSS de 3, 15 a 20 anos depois, precisará de uma bengalinha para andar, e 25 a 30 anos depois, o uso de uma cadeira de rodas. Esta é a média. Obviamente, alguns pacientes podem chegar antes, existem aqueles pacientes que chegam muito depois. E isso um indivíduo não tratado. Então, a gente está falando de uma senhorita, como toda doença autoimune, ela é mais prevalente em mulheres, de 25 ou 30 anos de idade com seu primeiro sintoma, se não tratada, precisando no mínimo de uma bengalinha ou um andador perto dos 45 e talvez uma cadeira de rodas ao redor dos 55 anos de idade, que hoje é considerado um adulto extremamente produtivo com uma incapacidade já avançada. O que nós temos de tratamento para a esclerose múltipla hoje? Então, primeiro é importante dividir o tratamento em duas partes. Existe o tratamento imunomodulador, então é o tratamento que mexe no componente imunológico da doença, cuja intenção é evitar a progressão, evitar a ocorrência dos déficits neurológicos. São tratamentos com custo-benefício comprovado. O primeiro deles, aprovado comercialmente, está com 21, 22 anos de uso hoje. Então, o primeiro medicamento comercialmente aprovado foi em 1993, e com comprovada redução de mortalidade por esta doença. Um segundo componente é o tratamento sintomático. Então, quando o paciente nos procura já com algum grau de dificuldade, doutor, o que esse medicamento vai fazer para mim? Falo, esse medicamento que eu vou te passar, ele vai evitar a sua progressão da doença daqui para frente. Bom, e o que eu já tenho? O que você já tem é o tratamento sintomático, então, o tratamento da dor, da espasticidade, da fadiga, da fisioterapia. Isso é o que ajuda o paciente a melhorar. O meu remédio faz com que as coisas parem, mas para ele melhorar eu preciso de um pouco da ajuda dele, é o que eu chamo de suar a camisa. E alguns medicamentos também. Existe um terceiro tratamento, que ainda não está listado aqui, que seria o tratamento regenerador. Existem medicamentos em fases intermediárias de pesquisa, avaliando a possibilidade de se estimular a nova produção da mielina, que é a capa destruída que recobre os neurônios. Mas isso ainda está longe dos estudos chamados fase 3, que são os estudos comprovatórios de eficácia clínica. Então, a gente ainda só pode falar isso de resultados extremamente preliminares, e algumas pesquisas cujos resultados preliminares são bons, quando você vai para os resultados mais sólidos, com um número maior de pacientes, elas acabam sendo negativas. Então, ainda é cedo para dizer que isso chegará, apesar de ser o que todos nós queremos. Vamos falar primeiro do tratamento imunomodulador. Então, o que a gente tem disponível hoje no Brasil? Eu vou dividir em uso corrente e uso restrito e vou explicar por quê. Os medicamentos de uso corrente são aqueles que eu tenho disponível. Então, eles têm bula, eles têm registro na Anvisa, eles estão registrados nos protocolos de medicação especial do Ministério da Saúde e todo mundo tem acesso, público, privado, convênio, etc. As beta-interferonas e o acetato de glatirammer, que são os chamados injetáveis, a minha injeção todo dia, a injeção de assim dia não, uma vez por semana. No passado, a gente dizia que eles atrasavam a evolução da doença em ao redor de 30%. Então, aquela bengalinha que chegaria com 15 anos chega com 20, o andador que chegaria com 25 chega com 30, talvez alguma coisa a mais. Hoje, a gente diz que esses medicamentos atrasam esses marcos em mais de 50% do seu tempo, do seu momento de chegada, e 30% dos pacientes ficam absolutamente estáveis com ele. Por que essa mudança de conceito? Porque em 95, 98, 2000, nós tratávamos indivíduos que chegavam para nós com 5, 8 anos de doença, vários surtos, já algum grau de incapacidade. Hoje eu tenho indicação de tratamento para o indivíduo que tem um primeiro surto, um primeiro sintoma, em 3 a 6 meses do primeiro sintoma ele está recebendo medicamento,
Então, obviamente, a eficácia para um grupo de pacientes é bem maior. Ainda assim, para aqueles que não respondem, o natalizumab, que é um medicamento endovenoso uma vez por mês, tem a capacidade de frear a doença naqueles que não respondem aos 2 primeiros. Claro que quando a gente vai para potências mais intensas, os efeitos colaterais são maiores e existem certas restrições ao uso prolongado dessas medicações. Imunossupressão já foi muito usada, então ciclofosfamida e mitoxantrona são 2 quimioterápicos que nós usávamos em doses mais baixas do que as doses oncológicas. Hoje, pelos medicamentos novos, eles vêm caindo em desuso, quase não usamos mais. Por que eu vou chamar esse grupo de uso restrito? O fingolimod, que é um comprimido, o alemtuzumab, que é uma aplicação anual, e a teriflunomida, que é um comprimido, já tem bula no Brasil, a Anvisa já reconheceu o seu uso, porém, o fingolimod só está disponível para quem está disposto a adquiri-lo, ele não está disponível pelo protocolo do Ministério da Saúde, parece que vai entrar, uma portaria pré-aprovou o seu uso como terceira medicação, caso o paciente fale outras 2, e o alemtuzumab e a teriflunomida já tem bula, mas não estão disponíveis para venda. O Fumarato é um outro comprimido, está disponível nos Estados Unidos. O rituximab está em fase final de estudo, é outra aplicação endovenosa periódica. O Lacnimod já teve os estudos terminados, mas ainda não tem aprovação de uso nos Estados Unidos e na Europa, que eu me lembre. E esses 2 aqui embaixo ainda não têm aprovação de uso. Então, eu digo uso restrito porque aqui eu tenho todos os medicamentos, exceto esse último aqui embaixo, e o rituximab, com razoável eficácia comprovada em estudos sólidos. Mas eles ainda não estão imediatamente disponíveis para nós, ou porque não tem bula ou registro no Brasil, ou porque, se existem, só estão disponíveis para quem tem acesso financeiro ao produto. E aí, obviamente, eu não posso falar em tratamento em larga escala. Eles atuam em fases diferentes da doença. Então, se eu olhar de uma certa forma, aqui eu tenho o meu linfócito circulando, ele ativa outros linfócitos no linfonodo, lá nos nossos gânglios, eles caem na circulação, em algum momento eles ultrapassam a barreira do vaso sanguíneo para cair dentro do sistema nervoso e provocam lesão axonal. Então, esse é um gráfico só para mostrar que cada um desses medicamentos atua em um desses processos ou em vários desses processos, seja diminuindo a ativação de linfócitos, seja fazendo com que o linfócito fique preso no gânglio, seja como evitando que o linfócito atravesse a barreira hematoencefálica e atinja o cérebro, ou reduzindo a lesão do neurônio aqui embaixo. Como que a gente vê o uso desses medicamentos no Brasil hoje? Então, considerando o que eu tenho disponível, a primeira linha de tratamento para um paciente com surtos, isso é muito importante, aquele indivíduo que não tem surtos, esses medicamentos que mexem no sistema imunológico não funcionam. Por um lado, é uma informação que não é muito da que nos deixa mais satisfeitos, mas é melhor do que o que a gente fazia na década passada, que é vamos tratar todo mundo e ver o que acontece. Então, eu sei que tem um grupo de pacientes que a medicação não tem benefício e não vale a pena correr o risco dos efeitos colaterais de seu uso. Então, nós começamos com glatiramero, uma das 3 beta-interferonas disponíveis. Para o doente que não responde a essas medicações, natalizumab ou fingolimod são consideradas medicações de segunda ou terceira linha. Então, existem uma série de parâmetros que eu sigo, e isso não é numa base de tempo curta. Então, eu começo um medicamento, depois de um ano e meio depois, eu reavalio esse paciente, aplico as escalas, olho a ressonância, avalio o que aconteceu com ele. Só depois desse ano e meio é que eu tenho uma certa ideia da eficácia e troco o medicamento precocemente, caso tenha indicação. Antigamente, a gente não sabia exatamente quando trocar, então hoje eu começo, depois de um ano eu reavalio o indivíduo e considero a troca. Para aqueles que não têm acesso ou esses não funcionam, a gente se volta à imunossupressão ou medicamentos em estudo, e o transplante de medula óssea permanece no topo da pirâmide, apesar de que todos nós já sabemos que ele não tem um efeito tão fantástico na doença, tanto quanto as revistas de mídia não técnica nos divulgam. A gente sabe que 3 a 4 anos depois do TMO, a doença volta tal qual ela estava antes. Então, ele ainda é uma opção para casos muito agressivos, mas não é uma opção para os casos mais leves ou com intenção de frear a doença.
Como que a gente espera isso no Brasil daqui para frente? Uma vez que todos aqueles medicamentos estejam disponíveis, o glatiramab e a beta-interferona continuarão na base da pirâmide, eles são medicamentos usados há 15 a 20 anos, nós conhecemos a sua eficácia, nós sabemos que eles funcionam para um grupo de pacientes, nós sabemos que o perfil de risco é muito baixo e que o uso por tempo prolongado é seguro. Então, por mais que eles sejam os injetáveis e não necessariamente os mais agradáveis, do ponto de vista técnico, eles têm eficácia e segurança comprovada a longo prazo. Provavelmente o fumarato, o fingolimod e a teriflunomida, que são comprimidos, e o fato de serem comprimidos não significa que eles sejam mais tranquilos de serem usados. Pelos estudos clínicos, 15 a 20% dos pacientes não conseguem tomar fumarato por causa de diarreia. Um grupo de pacientes com fingolimod pode desenvolver arritmia cardíaca e a teriflunomida faz cair cabelo. Então, pelo que a gente tem visto dos congressos americanos ou europeus, não é só porque é não injetável que é mais fácil de usar. Provavelmente, quem não responder a estas medicações, talvez possam trocar entre elas. Talvez a gente tenha que aprender quais são os pacientes que vão para cima e qual medicação vão usar. Existem aqueles pacientes extremamente agressivos que devem ir aqui para cima direto. Então, o alemtuzumab é um medicamento muito legal. Pelos estudos clínicos, a eficácia é fantástica, mas uma vez que você tenha tomado 2 doses, você precisa fazer um exame de sangue uma vez por mês por 5 anos, porque ele provoca a queda de plaquetas. Além disso, 30% dos pacientes que tomaram alemtuzumab desenvolveram doença na tireoide. Então, ele é um remédio muito bom, ele é um remédio extremamente potente no sistema imunológico, mas talvez não seja para todos os pacientes. Por exemplo, por isso que ele vem aqui para cima. Subir é fácil. Talvez a gente tenha que aprender quando usar um medicamento mais potente e depois saber quando descer, saber quando voltar para algo mais convencional, seja do segundo ou do terceiro pé desta pirâmide. Então, é assim que provavelmente nós teremos o tratamento nos próximos anos. Então, o que é bom é que nós temos um arsenal maior. O que é ruim, infelizmente, é que esse arsenal será muito bom para aqueles pacientes recém-diagnosticados e principalmente nas mãos de um especialista, porque algumas dessas medicações são fáceis para o neurologista geral, outras talvez precisam de um centro especializado. E de uma forma individualizada, nós já sabemos de alguns estudos em laboratórios de imunologia, que existe a possibilidade de eu individualizar, de eu tentar através do quadro clínico, do perfil genético de um doente, da sua questão radiológica e talvez das terapias que ele já usou, saber se ele vai responder melhor a um ou outro, mas isso ainda não é algo comercialmente amplamente disponível. E o que a gente quer hoje? Então, enquanto eu começo a apresentação dizendo que um determinado medicamento é capaz de atrasar a chegada dos marcos em 30%, e agora eu consigo atrasar esses marcos em o dobro do seu tempo e deixar 30% dos pacientes absolutamente estáveis, o que a gente quer não é redução do número de lesões novas, atraso da incapacidade. O conceito é ter um paciente livre de atividade de doença. Então, eu tenho um paciente que ao longo de anos não tem lesões novas, não tem lesões que realçam com contraste, não piora e não tem surtos. Então, esta é a nossa intenção. O difícil é conseguir isso para todos e sem efeito colateral, mas eu acho que o tempo nos ensinará a usar as medicações novas. E o tratamento sintomático? Então, até agora eu falei da imunomodulação, de evitar novas lesões, de evitar a progressão da doença. Mas o meu doente não é só lesão, o meu doente não é só ressonância magnética, o meu doente não é só linfócito. Então, como nós escutamos hoje de manhã, isso provavelmente não são todas, mas são as situações que envolvem o entorno da doença. Perda de força, dificuldade de locomoção, fadiga, questões sociais, dor, espasticidade, perda da visão, dificuldade urinária, constipação, medicamento. Medicamento é um problema, porque tem efeito colateral, tem medicamento que dá moleza, tem medicamento que dá sono, tem medicamento que dá enjoo, alterações de sensibilidade que não dolorosas, então perda da sensibilidade. Alguns pacientes podem evoluir com alteração de memória, tremor. Então, isso é o que eu tenho ao redor da doença, e isso também faz parte dela, e o que eu mostrei até agora tem como intenção evitar isso aqui. O que a gente quer também é que o paciente fique funcional dentro do seu círculo. Então, ele tem família,
tem amigos, tem trabalho, tem lazer, tem atividade social, e tudo isso é importante. Então, eu não posso olhar, obviamente, só para a lesão na ressonância magnética. Por exemplo, alguns pacientes com esclerose múltipla desenvolvem alteração cognitiva. Então, lentidão do pensamento, perda de memória, dificuldade de raciocínio. E está mais do que comprovado em alguns estudos clínicos. Esse foi interessante. Cruzou a informação sobre lavar as mãos, cozinhar uma papa de aveia, usar o telefone, manipular medicações e pagar contas com as alterações cognitivas da esclerose múltipla. E foi observado, aqui são testes olhados para avaliar a capacidade cognitiva, que quanto mais comprometidos, maiores as dificuldades em atividades do dia a dia. Então, não é só o reflexo do que eu encontro no meu consultório, mas da autonomia do indivíduo no seu meio social e de trabalho. Por outro lado, quando um paciente me procura, o que a maioria dos médicos quer é evitar a progressão da doença. Mas quando se escutam os pacientes, eles colocam função de membros inferiores, seguido de alteração visual, como a principal prioridade e preocupação deles. Colocando num gráfico, então eu tenho capacidade de caminhar, alteração visual e questões cognitivas como os principais receios dos pacientes. Isso tanto em pacientes com menos de 5 anos de doença, como com mais de 15 anos de doença. Então, essas são as preocupações deles. Nesse mesmo estudo, os pacientes foram perguntados quais são as suas prioridades de trabalho. Então, as prioridades de trabalho são a capacidade de deambular e as questões visuais. Então, enquanto as minhas maiores preocupações são locomoção, visual e cognição, eu gostaria que fosse trabalhado comigo a questão da locomoção e a parte visual. E o que a gente oferece em troca? Então, o que os pacientes recebem para esse tipo de trabalho? Fisioterapia, auxílio para andar, relaxante muscular, injeções de toxina botulínica, ioga, corticoide, enfim. No que diz respeito à mobilidade, 45% dos pacientes tinham alguma dificuldade com menos de 10 anos de doença. Existe uma diferença do que é oferecido para eles, e eles realmente consideram a perda da mobilidade como um fator limitante e desafiador, inclusive na quantidade de tratamentos oferecidos. Então, isso é só um dos sintomas, isso é só um exemplo de quanto é difícil trabalhar com essa parte de tratamento sintomático. Se eu olhar sintoma por sintoma e o que eu posso oferecer hoje, na realidade a figura muda um pouquinho. Não existe muita coisa que eu possa oferecer para esse indivíduo. Então, para aquele que tem perda de força ou fadiga, existem uma série de orientações para a modificação das minhas atividades no dia a dia. A atividade física é essencial, mas tem alguns detalhes do paciente com esclerose múltipla que são diferentes de outros. Então, como foi comentado pela manhã, no calor, muita gente piora. Então, esse paciente vai para a piscina. Não, vai fazer hidroterapia, porque não tem impacto. Sai da piscina mais cansado do que entra, porque as piscinas de hidroginástica, como muitas piscinas de academia, são a 27 graus e esses pacientes saem extremamente fadigados. Existem medicações hoje para melhorar a capacidade da deambulação, não são eficazes, obviamente, para todos, isso é individualizado. Quando a gente fala de dor e espasticidade, também tem várias medicações para tratamento de dor, existem técnicas fisioterápicas, acupuntura para procedimentos de dor. Tremor é um sintoma muito difícil de tratar. Alguns pacientes talvez possam se beneficiar da mesma cirurgia usada para os pacientes com Parkinson para redução de tremor, mas tem que ser um tremor muito importante, porque a cirurgia também não é inócua. A perda da sensibilidade e perda visual são coisas um pouco mais difíceis, mas existem técnicas, seja pelo oftalmologista, seja por um fisioterapeuta, para ajudar a aprender a trabalhar essas dificuldades. Existem questões envolvendo dificuldades urinárias, existem questões envolvendo a constipação. Então, quando eu olho tudo isso aqui, eu estou falando do tratamento sintomático. Então, a gente divide o tratamento da doença entre essas duas etapas para poder oferecer, primeiro, uma redução da progressão, segundo, um alívio daquilo que já existe. Como que está no Brasil hoje? Então, felizmente, nós temos muitos medicamentos disponíveis, eles são disponíveis para o serviço público ou privado.
A grande maioria dos neurologistas, principalmente os mais jovens que se formaram de 2002, 2003 para frente, já tem essa prática saindo da sua formação universitária, que o diagnóstico e tratamento precoce é importantíssimo. Outros profissionais, ortopedistas, oftalmologistas, já estão um pouquinho mais alertas sobre alguns sintomas da doença, então acabam pedindo ressonância e nos encaminhando o paciente mais precocemente. Eu tenho remédio disponível, eu tenho remédio seguro para uso a longo prazo, eu tenho medicamentos que atuam de forma distinta na doença, então eu posso trocar entre eles para o mesmo indivíduo, só preciso aprender como fazer isso com os medicamentos mais novos, porque eles têm potências variadas e, obviamente, efeitos colaterais variados. Vantagem hoje em dia é que eu posso adaptar isso para cada paciente. Então, tem paciente que viaja muito, então é melhor tomar um medicamento semanal. Tem paciente que se confunde quando o remédio é dia sim, dia não, então prefere tomar um remédio todo dia. E assim por diante. Eu já aprendi, então levou um tempo, mas nós, neurologistas, já aprendemos a como trocar e acompanhar essa doença. Não precisa fazer ressonância de 3 em 3 meses? Absolutamente não. Ainda tem gente que faz, mas eu tenho intervalos de tempo em que eu preciso repetir os exames e que eu sei também que nos primeiros 6 meses de tratamento eu não posso ter muita ansiedade em trocar medicamento, que eles levam um tempo para construir eficácia. Então, o controle ele é a longo prazo e longitudinal. Existem sintomas variados da doença, alguns eu posso intervir, outros eu não posso intervir. Existem variações culturais disso, então, um exemplo que eu dou é, quando eu estava em Barcelona estudando, o paciente chegava e falava, eu estou com um formigamento na perna. Ah, não, puxa, você quer ter um remédio para o teu formigamento na perna? Não, doutor, eu já conheço. No verão melhora, no inverno piora, faz 3 anos que eu tenho, está tudo bom. Aí aqui assim, ai, pelo amor de Deus, eu tenho um formigamento na perna. Então, o uso de medicamentos varia de acordo com questões culturais. Assim como quando a gente assiste aula nos Estados Unidos, ah, não, é um paciente de 40 anos que já infartou, tem uma arritmia cardíaca, essa não é a nossa população. A nossa população ainda não chegou nos fatores de risco cardiovasculares tão cedo como uma população que já é muito obesa. Então, as coisas também são adaptadas para as questões culturais e demográficas de cada país. É por isso que um estudo que é publicado em um outro local não necessariamente é amplamente, poderia ser amplamente utilizado aqui. O meu foco, sim, é na prevenção da progressão, então o paciente recém-diagnosticado é o meu alvo, mas eu tenho, não só como neurologista, mas como um time profissional, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros profissionais, trabalhar a qualidade de vida e a recuperação. Então, uma recuperação que depende do trabalho do paciente, eu ainda não tenho a regeneração com medicamentos, e a reabilitação multimodal. Quer dizer, isso aqui não sou só eu, isso aqui depende de um time de trabalho, um time que envolve neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, profissionais de pesquisa e administrativos, que sem os quais eu não consigo oferecer todo esse benefício sozinho. Então, esse é um pouco do panorama do que a gente tem disponível no Brasil e o que pode ser feito. Muito obrigado.